Poderia passar muito tempo, mas eles eram como aquelas línguas de fogo que ele via. Quando menos se esperasse, um ventinho passava por ali e eles começavam a viver de novo com toda a força. E Porã resolveu voltar para a escola naquela mesma manhã. Esta sim era sua missão e ele iria cumpri-la. Apesar de seus 10 anos, ele entendeu que poderia ser aquele ventinho a animar a fogueira quase extinta, ressuscitá-la para a vida. Bueno, gente, vamos ver quem cumpre conosco a missão do programa de hoje. Outras ciências que agora protegem, outras ciências que agora protegem. Ebo, Olofim, Orixalá. Ebo, Olofim, Orixalá. Ogum Tapala Jorê, Talabã, Erê, Ebo. Na verdade, a minha ideia era ser escritor, mas enfim, você tem que sobreviver. A minha oportunidade foi o jornalismo, né? Aliás, desde guri eu tinha relações com o Correio do Povo, porque tinha aquela página infantil, Correio do Povo Infantil, nos domingos, que a Maria de Lourdes Sabrito editava, e eu escrevia lá, colaborava, ganhava uns livrinhos de presente. Então, eu conhecia o pessoal da redação do Correio. Então, eu estudava de manhã letras na URGS, estudava de noite o jornalismo na FAMECOS, e de tarde ia para Caldas Júnior para ganhar uns trocos. Tá aí, o jornalista, escritor e professor Antônio Hoffel e os músicos do projeto Umbu. E a gente começou o programa com esse ventinho animador, poderoso, potente, capaz de ressuscitar. Isso está numa obra infantil ou infanto-juvenil, uma obra bela, uma obra dedicada aos nossos povos originários, ao nosso povo guarani, e é uma das referências que a gente trouxe, entre infinitas que a gente poderia trazer, deste cara que já deve estar cansado de fazerem esse mesmo comentário. Puxa, como tu é múltiplo de atividades, de produções, de militâncias. Meu Deus, quanta coisa tu faz, não sei do que eu falo. Acho que todo mundo que entrevista, conversa com ele, quando ele tem a generosidade de achar um tempo para vir aqui, como veio na beira desse fogo, todo mundo acaba dizendo algo assim. Muito obrigado, Antônio Hoffel. Demetrio, quem agradece sou eu. Em primeiro lugar, porque, em primeiro lugar, sou teu ouvinte há muitos anos, tu sabes disso. Acho que tu fosse um autor, um responsável por um programa que me marcou muito ao longo dos anos. E eu já não era mais gurizinho, evidentemente. Mas é um programa que realmente faz falta para nós. É um programa que, particularmente para mim, que tenho muito, ou pretendo ter muito uma consciência do continente latino-americano, é um programa fundamental. Acho que, se não me engano, era do tempo lá da rádio da universidade, ou da Rádio Cultura depois, porque como eu ouço as duas emissoras, às vezes eu misturo. E isso me marcou muito. Então, quer dizer que o teu convite aqui, através da tua produção, primeiro eu estranhei, mas fiquei muito, 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 muito feliz. E tu escolheres o Porã para começar essa conversa, olha, para mim é uma alegria enorme, porque esse texto é de 1980, foi o meu primeiro texto infantil. Um texto que teve várias edições, primeiro numa editora do Rio de Janeiro, a editora Antares, e depois através do Instituto Nacional do Livro, depois através de uma editora aqui do Rio Grande do Sul, do Valmor Santos, um crítico, um escritor já falecido, infelizmente. Mas é um livro que eu gosto muito, e é um livro que é a minha experiência pessoal. Né? Porque quando eu era professor na Unicinos, né, na área da comunicação, eu conheci alguns dos meus alunos, eram jovens que estavam estudando para se tornarem jesuítas. E eram militantes deste movimento em defesa dos índios. Os anos final dos 70, 80, era uma barra pesada. E eu me aproximei do CIMID, que é o do Conselho Indigenista Sim, Missionário. Né? super E a atuante. partir daí, então, a cada 3 meses, a cada 4 meses, a gente alugava uma Kombi, né, juntava coisas nessa Kombi, de comidas, de objetos de uso, dentifrício, sapato, roupa, enfim, as coisas, cadernos para as crianças, e a gente se tocava lá para a região, lá do norte, onde tem as reservas indígenas, e passava o fim de semana.
E esses textos, tanto Porã quanto a Primeira Guerra de Porã, nasceram exatamente dessa experiência, né? E de uma experiência concreta que em 80 houve uma luta entre os camponeses que ainda estavam dentro da reserva, porque o governo do estado não tinha dado terra para eles, tinha desapropriado, mas não tinha dado terra para eles, e houve uma seca muito forte, uma luta, né, um estranhamento entre os índios e os camponeses, e a partir daí também eu acompanhei. Essa foi a minha primeira prisão, diga-se de Pois é, isso aí que eu ia chegar, porque essa é muito curiosa, né? Um pouquinho antes, se eu estou certo com as referências de data, né? Porque o Porã, o texto Porã, vem em 80, mas tu em 78, a gente não está falando na época mais confortável do mundo para lutar por direitos dessa ordem ou de tantas ordens. Tu foi dormir na pedra fria, como diz o gaúcho, passou uns dias no teu trabalho com a comunicação, no teu trabalho e de reportagem naquela ocasião, se eu não estou enganado. Sim, exatamente. Um colega de São Paulo. Tu foste preso no meio daquele movimento, detido por um um colega do jornal Movimento, eu, e um fotógrafo aqui da Caldas Júnior, que todos nós conhecemos, que é o Assis Hoffman, que sempre estava comigo. Tanto que depois nós criamos a Associação Nacional de Apoio ao Índio, a ANAI, e a gente foi para fazer essa cobertura. E, óbvio, a Brigada Militar tinha cercado a área toda, não se podia entrar, e a gente deu um jeitinho de conseguir entrar. Quer dizer, entramos com alguns familiares de gente que morava lá dentro, entramos, ficamos 2, 3 dias, conversamos com índios, conversamos com camponeses, enfim, mas, enfim, nos prenderam, nos trouxeram. Eu te diria que o problema pior não foi ficar preso, o problema pior foi vir numa Kombi que a brigada mandou lá de Sarandi para Porto Alegre. O coitadinho do motorista vinha sonado e a gente estava toda hora esperando que ali na serra da 386 a gente despencasse barranco abaixo. E a Kombi, puxa, né? E a Kombi, tá sabe como é que é? E a gente estava sentado no chão, no fundo, atrás dos motoristas, nós não enxergava nada, nós só sabíamos que a Kombi volta e meia. E aquela estrada é barra pesada, né? Barbaridade. São vivências, né? Tu estavas essas alturas, ou por estes anos, não vamos buscar o ano exato, tu nos direciona aqui, um pouco dividido, talvez, entre a coisa da comunicação e a formação em letras, né? Isso. É uma coisa que tu tá com um pé aqui e outro ali, coisas compatíveis, fácil de dizer, mas o cara tem que escolher o que vai fazer também. Na verdade, a minha ideia era ser escritor, mas, enfim, você tem que sobreviver. A minha oportunidade foi o jornalismo, né? Aliás, desde guri eu tinha relações com o Correio do Povo, porque tinha aquela página infantil, Correio do Povo Infantil, nos domingos, que a Maria de Lourdes Sabrito editava, e eu escrevia lá, colaborava, ganhava uns livrinhos de presente. Então, eu conhecia o pessoal da redação do Correio. Quando chegou a hora do vestibular, eu me organizei para fazer vestibular para o jornalismo, na FAMECOS da PUC. Mas aí um colega meu de sala de aula do Julinho, que depois ia ser um dos grandes escritores desse país, o João Gilberto Noll, o João Gilberto não sabia latim, ele tinha que estudar latim para o vestibular. Eu comecei a ajudar ele a estudar latim, acabei fazendo vestibular para letras também. Então, eu estudava de manhã letras na URGS, estudava de noite o jornalismo na FAMECOS e de tarde ia para Caldas Júnior para ganhar uns trocos. Sabe que nós temos, eu sempre faço aquela cevada de palavra no meio do programa e o que eu trouxe justamente é um relato teu a respeito dessa coisa de redação de correio. Mas eu ia, e de uma grande figura com quem tu conviveste, mas eu ia justamente te perguntar sobre isso, porque esses textos que tu começa a publicar no correio, é coisa de 12 anos de idade, não é? Não é um adolescentão, é um piá mesmo. O Correio do Povo Infantil era coisa quando tinha 12, 13, 14 anos. Depois eu criei um teatrinho de fantoches, esses fantoches que a gente usa papel jornal, papel higiênico com cola, e a minha avó criava as roupas dos bonecos, e eu escrevia as historinhas. E eu fui entrevistado da página do Correio do Povo Infantil, eu tenho até hoje, tenho guardado no meu arquivo. Então, eu tinha essa relação natural com o Correio. Na FAMECOS, eu conheci um colega, o Vanderlei Cunha, que fazia um programa de rádio na Rádio Metrópole, na antiga Metrópole, que ficava ali no início da Voluntários da Pátria. E ele fazia um programa a tarde inteira dos domingos, sobre música popular brasileira. O Vanderlei era um
cara extraordinário sobre música popular brasileira. E aí ele me convidou para fazer um pequeno comentário sobre teatro. Então eu ia para o programa. E aí começou. Quem está acostumado a ler tuas colunas, tuas críticas hoje de teatro, imaginar o momento em que isso ou saber o momento em que isso começou. O pessoal vai pensar em casa, o Demetrio está querendo puxar o lado B do Rolfel, mas eu não posso deixar de dizer isso e de perguntar isso. Lá na Famecos tem outro rolo. Tem. Tu e outros caras dão uns guascaços no diretor e não dá certo. Isso. Bom, nós criamos um jornalzinho na sala de aula, né? O jornalzinho era mimeografado no escritório do meu pai. O meu pai era contador, tinha exatamente. Não, mas aqueles mimeógrafos de gelatina, que eram uns rolos de gelatina, você tinha que botar a matriz, depois botar cada... Nós fazíamos 50 cópias de jornal por semana, com 6 a 8 páginas, de um lado só. Um negócio, assim, precaríssimo. Mas na sexta edição... Aliás, o outro dia eu achei o arquivo com todos os jornais. Eu tenho todos. Muito bom. Eu tenho a coleção inteira dos jornais. Sexta ou sétima edição, a nossa manchete foi exatamente Famecos sem direção. Né? Porque o jornal, o diretor da Famecos, ele era diretor do Diário de Notícias, diretor do Banco da Bahia e diretor da Famecos. Onde ele menos ia era a Famecos. Né? E a gente fez, nos chamou, 2 dias depois nós estava tudo posto na rua. Vocês estão na rua. Mas uma semana depois ele foi demitido. E aí quem assumiu a Famecos, a direção da Famecos, foi o Alberto André. Bom, e aí a gente voltou glorioso, né? Então tem histórias assim, quer dizer, desde o início eu tive, de fato, essa experiência concreta do que é o jornalismo, dos riscos do jornalismo e da função do jornalismo, em última análise, né? Tu sabe que estou retornando a fazer, estou voltando a fazer isso hoje, aqui nesses cantos deste fogo aqui, inéditos, né, nesse nosso retorno. Eu tenho o violão aqui do lado e eu sempre canto alguma coisa para a pessoa que vem aqui, que nos dá esse prazer, e também para o pessoal de casa. E hoje eu fiz uma associação meio doida com um artigo teu, do qual eu gostei muito a respeito do Ciro Martins, em que tu sublinhas lá no Sombras na Correnteza aquela função do umbu como algo que, por mais combalido e a palavra que o Ciro usa, raquítico, a gente imagina um umbu poderoso, grandalhão, mas aquele estava terrível, mas estava vivo, estava se segurando, né? E aí tem toda uma bela discussão tua aí do Ciro sobre identidade gaúcha, e hoje a gente vai ter o grupo Umbu aqui. Então, que beleza. Quero fazer uma do Umbu, um belo tema que se chama Galpão Distância, para a gente compartilhar aqui. Vamos lá? Presente. Como en los tiempos primeros, como en los tiempos primeros y lindamente plantado, cuando se hallaba atestado de bolsas, lanas y cuero, dando frente a los potreros y condejos de arrogancia. Está el galpón de una estancia contemplando la ladera, como si un símbolo fuera de eternidad y constancia. Él no tiene más ofrenda Él no tiene más ofrenda que allá en la tirantería. Telas de araña porfía y de avispa las viviendas. Hay en sus puertas leyendas hechas a punta de acero. La marca del estanciero varias veces repetida y una volanta vencida que sirve de gallinero. Hay un ombú ya viejón, hay un ombú ya viejón que sus raíces extendiendo parece estar pretendiendo echarse al hombro el galpón.
y no es tal su intención, es que el ombú corpulento lo abraza por los cimientos con 1000 recuerdos que añora, le da un beso en cada aurora y lo protege del viento. Tá aí, esse é um umbu, esse é um grande poeta tratando de uma maneira muito delicada algo que pode ser muito rústico, poderia ser quase agressivo nessa descrição desse galpão, uma volanta, aqueles carros puxados a cavalo, tá atirada, tá velha, e ela hoje serve de galinheiro num galpão que virou tapera, e esse umbu que é carinhoso, que abraça o galpão e o protege segura do o galpão, vento, né, em né? última análise. É espetacular isso. Eu fico pensando, sabe no quê? Fico pensando no Rolfel fazendo doutorado sobre o grandioso Ivan Pedro de Martins. Como eu gosto desse mineiro fantástico, doido, e da sua trilogia, né? E eu fico muito contente com essa lembrança, Demetrio, porque o Ivan estava meio esquecido na época que eu decidi trabalhar com ele, porque, na verdade, o projeto do doutorado, mestrado, doutorado, da pós-graduação de letras da PUC, com a direção da Regina Zilberman, a gente estudava a literatura do Rio Grande do Sul, e, sobretudo, aquela série das gauchescas. Começou com o Érico, mas passou pelo Ciro, o Dionélio, o Reinaldo Moura, e estava meio esquecido lá o Ivan. E quando eu li o Fronteira, me entusiasmou muito, mas quando eu li Caminhos do Sul, me chamou mais atenção. E me chamou a atenção, sobretudo, porque o Fronteiras foi consagrado, o livro, ainda que tinha problemas com a censura, etc. Mas que, assim, ele foi realmente consagrado. E o Caminhos do Sul, todo mundo falava mal. E eu dizia, pô, mas o cara que escreveu um não pode ter escrito mal o outro. Então, eu comecei a pensar o que havia de diferente. E aí nasceu exatamente todo o meu estudo. Quer dizer, o que eu mostro é que o grande personagem para o Ivan Pedro não era o personagem pessoa, era o personagem instituição, né? Então, no Fronteira Agreste, dentro, inclusive, da perspectiva do romance de 30 do Nordeste, inclusive, no Fronteira Agreste é a transformação da estância em fazenda, pensando a estância enquanto a propriedade familiar e a fazenda a propriedade industrial, né? E o Caminhos do Sul, o que era? Então, dizem, não, romance falhado, é um monte de conto que ele juntou. É um monte de conto, porque o Caminhos do Sul, ele escreve sobre as estradas do Rio Grande do Sul, as estradas que vão ligando as estâncias. E, por fim, o terceiro livro, Casas Acolheradas, é a cidade. Que é o destino... Exato, para onde chega a estrada. Para onde foi tangida exatamente, aquela gente, e para né? onde foi... Que repetia o Ciro Martins, né? Do gaúcho a pé, mas foi uma outra perspectiva. E é perfeito, porque, na verdade, o projeto original do Ivan... Bom, eu fui a Londres, o Ivan, na época, trabalhava na Embaixada do Brasil em Londres. Tu vê que coisa maluca, né? E o Delfim Neto era o embaixador do Brasil e trabalhava com o Delfim. O cara marxista que fez a intentona de 35 era o assessor de economia na Embaixada do Brasil do Delfim. Mas eu fui a Londres, conhecer o Ivan, conversar com ele, fazer entrevista, e ele me dizia, eu pensei 10 romances, fiz 3, e aí eu me dei conta que não precisava fazer mais. Pois, e tu dizes isso numa das edições. Eu fiquei pensando com o que tu disseste agora, com esse resgate, que as edições que a gente conhece são posteriores ao teu trabalho. Sim, são provocadas por ti. O Carlos Jorge nessa Apio medida. ficou entusiasmado, e daí com a editora Movimento ele reeditou Fronteira, reeditou os outros, separando, inclusive, fazendo volumes específicos. E o Ivan, nessa altura, publicou coisas inéditas que ele tinha, como O Arco e a Flecha, que era um livro de autobiografia dele. E a Ossuda chegou primeiro, a morte interrompe esse projeto de alguma maneira, mas é um cara que dizia, eu queria fazer sobre todas as regiões, Exatamente, não só sobre o projeto a campanha. era esse. E alguém diz assim, tá, mas o que foi fazer esse mineiro comunista aí, lá na linha com o Uruguai? Qualquer coisa pulava para o outro lado, que nem no século XIX. E é exatamente Ele isso. estava perseguido. Ele tinha como colega uma menina, que era filha de um dos grandes fazendeiros de São Gabriel. E aí o Partido Comunista entendeu que eles não podiam ir para o Nordeste sem casar, porque senão ia ser um escândalo. Estou falando dos anos 30.
Então eles casam. E aí, quando há o movimento de 35, que é repelido violentamente, o Ivan foge com a menina para onde? Para a casa do pai, que é a fazenda de São Gabriel. E ali o Ivan resolve que não vai ser encostado do sogro. Ele aprende a ser peão. E ele entende o Rio Grande do Sul e aquilo que é a referência do Rio Grande do Sul, que é a estância, e o produto da estância, que é o gado, como ninguém tinha entendido até então. Belíssimo, é difícil imaginar, talvez por bairrismo da gente, também tem isso, mas a gente fica surpreso por ser um cara que não é do estado. Realmente tem mas ele entendeu uma propriedade, fantasticamente, vocabulário de descrições de todos os tipos. Deixa eu pular para uma outra coisa aqui, preocupado que eu estou sempre com o tempo, quando a gente está num papo tão bom, numa escuta tão boa, sobretudo, né? Vamos falar da tua família. Tu é o filho do meio da Eva Sofer. De uma certa maneira, sim. De uma certa maneira, sim. Eu conheci a Eva no Correio do Povo, né? No tempo que ela era a diretora da ProArte, que era, hoje a gente pode dizer, uma ONG que trazia espetáculos de cultura para cá. Ela era muito amiga do editor da área de cultura, o Paulo Fontoura Gastal, que, por seu lado, foi um pouco meu segundo pai, né? Porque ele realmente recebeu no Correio do Povo e foi o cara que cuidou de mim para eu crescer ao longo dos anos, tá, coisa dentro da redação do Correio. E a Eva levava lá o materialzinho da ProArte. Eu fui metendo meus bedelhos, melhorando um pouquinho aqui, sugerindo umas coisas lá, acabei virando um pouco de secretário, digamos assim, da Eva na ProArte. E, em algum momento, o casal, a Eva e o Wolf, o marido dela, iam para a Europa, iam ficar quase um ano viajando, e ela me perguntou, não quer morar lá na nossa casa? Com que idade essas alturas? Uns 20 e poucos, 26, 27, 28 Fantástico. anos. Né? E aí ela disse, não quer ficar lá, porque eu já frequentava o casarão, porque tinha os concertos, depois tinha as recepções à noite com os músicos, e eu estava sempre lá. Né? E aí então eu fui morar, passei quase um ano morando lá no casarão da Carlos Gomes 66, que hoje é a casa de verão do governo do estado lá em Canela. Que surgiu esse papo, né? É claro que não é verdade isso, é uma forma afetuosa de brincar com isso. Não sei quem disse isso primeiro, que tu era o filho do meio. Porque as duas filhas da Eva, uma é um ano mais velha que eu, que é a Renata, e a outra é um ano mais moça que eu, que é a Ruth, que é a diretora do Teatro 13 de Maio, lá em Santa Maria. Então, eu acabei ficando no meio. As duas já estavam casadas, já tinham suas famílias, já tinham saído de casa, e eu fiquei ali no meio. Vamos imaginar a beleza, a comoção para o Antônio Hohlfeld de ocupar essa outra casa. Sem dúvida nenhuma, né? Claro. E de estar à frente do Teatro São Pedro. Eu estou lá há 8 anos, nessas alturas. Eu estou contente no sentido que a gente cumpriu aquele sonho da Dona Eva. O multipalco está lá, está construído, ainda tem umas coisinhas para acabar, mas nós estamos com toda a programação abrindo salas. E quero te dar aqui em primeira mão, nós estamos nessa semana conversando com o secretário Loureiro, que substituiu a secretária Beatriz, e como o ano que vem são os 400 anos das missões, e o secretário Loureiro tem muita preocupação com toda essa cultura do Rio Grande do Sul, a gente propôs para ele que na sala Olga Reverbel, todas as terças-feiras, a gente tem uma programação específica que vai ser definida pela SEDAC, pelo setor específico, que vai trabalhar mais especificamente a cultura do Rio Grande do Sul. Pode ser música gauchesca, pode ser uma peça de teatro, pode ser outras coisas. Enfim, a SEDAC decide. Mas nas terças-feiras, no Olga Reverbel, a partir do ano que vem, nós vamos ter essa programação específica. Eu acho que é uma maneira da gente diversificar as programações e atender exatamente aos diferentes públicos do Rio Grande do Sul. Fundamental. O Rio Grande do Sul, de tantas infinitas possibilidades, né? Os equipamentos públicos à disposição disso, dessa diversidade, enfim, do desenvolvimento da nossa arte, da nossa cultura. Antônio Hohlfeld, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado eu. Nós vamos para o intervalo, mas agora eu quero ver o meu gateadinho, porque nós vamos levar a palavra e contar aquilo que eu disse, de uma experiência da forma como conta ele próprio, do Hohlfeld, dentro da redação do Correio. Solta lá. Chegando à tarde, depois de tomar um cafezinho no bar do jornal, o poeta punha-se a ler sua própria poesia, invariavelmente.
Lá pelo final da tarde, pegava do lápis, às vezes da caneta esferográfica, e começava a rabiscar naquele antigo papel de jornal que nos era oferecido pela redação. Antigas resmas de composição, então já reduzidas a toalhas para secar as mãos. Enfim, o poeta, ao final da jornada, às vezes já no início da noite, usava sua imensa máquina de escrever, Olivetti 88, e punha-se a digitar, literalmente, porque Mário escrevia com não mais do que 4 dedos, 2 de cada mão, com vagar, e eu diria com método, o novo poema, qual fênix, renascido de outros tantos que o mesmo poeta escrevera e ali deglutira antropofagicamente. Acordou, nem tinha dormido ainda, não precisava mais fugir, não precisava mais fingir. As antenas de longe nem tinham chegado. Ainda não vigiavam, ainda não vigiavam, ainda não vigiavam, ainda não vigiavam. É bom, Olofim, Orixalá, é bom, Olofim, Ogum Tapala Joreta, nossa fuga eram os olhos piscar, congelados por admirar. Outras nuvens, novos sentidos, o ar colorido. Outras ciências que agora protegem, outras ciências que agora protegem. É bom, Olofim, Orixalá, é bom, Olofim, Orixalá, Ogum Tapala Joreta, Labó, Erém, Ebó, Olofim, é bom, Olofim, Orixalá, o sonho da pele própria, a alma liquefeita em outras metades, no samba que sobra da gente que sobra do samba, no samba que sobra da gente que sobra do samba. É bom, Olofim, Orixalá, é bom, Olofim, Orixalá, Ogum Tapala Joreta, Labó, Erém, Ebó, Olofina, é bom.
pampa fica calado quando já se ausenta a luz. O tarrã e o avestruz buscam do mato a espessura e se agranda na planura a solidão dos umbus. O poeta que diz isso é o mesmo que diz: embaixo do umbu solitário, como um gaúcho meditou. Enfim, o umbu sempre traz essa ideia daquela coisa única, sozinha no pampa, no campo, até estranha, num lugar onde não ocorrem outras árvores que chamem a atenção. Daqui a pouco aparece aquele umbu solitário. Pois aqui nós estamos recebendo, a gente já estava falando um pouquinho nisso quando cantou no primeiro bloco algo que também passa pelo umbu. Mas a gente está recebendo um umbu da multiplicidade, numérica e não só numérica. Será que eu estou falando, será que eles concordam? Será que eles vão por esse caminho comigo? É uma reboleira de umbu, é um mato de umbu, é uma floresta de umbu. Lucas Luz, muito obrigado, bem-vindos. Muito obrigado, Demétrio. Prazer a gente estar aqui nessa volta mais do que esperada e desejada do Cantos. E a gente concorda, ainda tentando descobrir cada vez mais essa multiplicidade que nos é inerente enquanto indivíduos, enquanto coletivo, né, enquanto seres humanos. A gente concorda sim. Acho que isso fica bem claro dentro de cada uma das composições, de cada uma das poesias, na nossa formação, né, dos que estão aqui, dos que não podem estar aqui por, né, limitações técnicas de espaço. Sim, somos múltiplos. Pois é, antes mesmo de perguntar que negócio é esse que estava no teu colo, em cima da tua perna aí, apresenta, por favor, as outras duas plantas, porque é o que ele disse, isso é um corte de uma formação ainda bem maior. Por favor. Stefane Soeiro, hoje apenas na voz, mas também na flauta, essa grande cantora. Rafael Rodrigues, hoje no violão, mas também na guitarra, na viola caipira, no saxofone e no cavaquinho. Tu falou, né, do que equipamento que é esse, que né? estava no colo ali? Isso é uma MPC, Isso aqui é uma grande ferramenta de trabalho que revolucionou assim a música. A partir dos anos 80, ela é um dos pilares do que ajudou a sacramentar, né, todo o movimento, a música eletrônica mundial, seja no rap nos Estados Unidos, seja no jungle e no drum and bass na Inglaterra. E aqui como a gente acabou gravando muitas coisas, ou nós gravamos, ou a gente sampleou coisas também, e a gente não tem como transportar isso ao vivo, e a gente entende que é uma experiência necessária, aqui acaba sendo uma central, né, um cérebro que a gente utiliza para um núcleo nervoso, né, para a gente poder utilizar isso, reproduzir isso ao vivo. Então, vai ter desde, né, os elementos aqui de bateria mesmo, vai ter alguns samplers também. É um grande cérebro que a gente tenta, um núcleo, né, onde a gente acaba trazendo toda a nossa produção. Uma das raízes do umbu, né? Porque claro que cada um de vocês e todas essas referências também enraizam esse umbu. Em que idioma tu estavas cantando? É Yorubá. Em Yorubá. Eu sei que tu vens lá daquela experiência linda da Cecília, da Escola Vila Lobos, teu belo canto. Agora, vocês comentaram que tu também tocavas flauta, eu imaginei que isso tenha começado lá. Enfim, como é que é a chegada tua, como é que é a chegada de cada um de vocês nesse projeto? O que vocês aportam? Eu fui convidada pelo Lucas, né? Ele me conheceu justamente na orquestra, no espetáculo África, que eu cantei. Eu não sei nem qual música que ele me ouviu cantar, mas enfim. Era o Baluaê. O Baluaê? Ele me viu cantar no espetáculo África, entrou em contato comigo, me apresentou o projeto e de cara eu percebi que era totalmente diferente e eu pensei, vamos fazer, porque eu me considero uma cantora que gosta de cantar tudo. Eu não digo que eu sou só cantora de samba, cantora de MPB, eu gosto de um pouco de tudo. E no projeto do Umbu, a gente tem tudo dentro das composições e as letras, elas são letras muito fortes e profundas, que fazem a gente refletir, falam muito sobre religião, que é uma coisa que eu gosto muito também de tratar, não só nas músicas, mas conversar sobre, né? Então,
quando fui convidada, eu me senti muito privilegiada por conta do tema das músicas e por conta dessa riqueza de ritmos, né? É bonito ver isso, é bonito também o ponto de vista de trazer todas essas manifestações que têm tanto de tradição, de ancestralidade, todas essas quase com que vocês estão lidando tem muito a ver com uma solidez antiga e, ao mesmo tempo, algo de um aporte muito jovem, muito novo. E tu, como é que chega nessa linguagem aí? Pois então, o Lucas me convidou para entrar no umbu, literalmente, né? Porque o umbu ele também serve de casa, né? É uma árvore que serve de casa para vários tipos de animais, assim, né? Eu fui um desses animais que cheguei só para dar uma entradinha ali e acabei ficando, né? Foi a parte animal, porque até aqui vinha vegetal com esse lance Isso. do umbu, né? Isso, Tá isso. bem. Fui promovido de planta a um animal morador do umbu. Eu acho que a intenção do Lucas foi a seguinte: em vez de ele contratar um bom guitarrista, um bom violista, né, entendeu? Um bom saxofonista, ele pegou, vou contratar o Rafa, que toca mais ou menos essas coisas todas. Aí ele já acabou economizando. Acho que essa é a minha... Tá certo, é uma estratégia. É uma pode ser, estratégia. né? Tá a mão aqui, tá perto, Isso, não há de ter sido isso. Querem ver se foi isso ou se não foi isso? Vocês querem fazer mais alguma coisa? Só Vamos. uma coisa importante, uma observação importante, eles falam contratar, mas assim, aqui nós somos né, somos um coletivo, todos estamos juntos, né? Ninguém serve, ninguém não são, né, Pois é, Lucas, funcionários. um pouco por isso eu falei nesse lance de projeto, e dá para também pensar na palavra movimento, porque tem essa concepção de cara, né, de algo criado e montado coletivamente. Mas vamos fazer mais uma e depois a gente segue no papo. Minha biografia é privatizada, distorcendo a corrente sanguínea, distraindo pra contas bancárias. Meu biotipo preto, tipo um Cristo que nasceu, irmão caçula da mãe, filho de um pai postiço, um moleque criado nos caminhos, onde o corpo despacha invisível e a cor da pele é a decisão, abafada na lona de plástico ou em um pedaço de papelão amarrado no poste. Todo Jesus é negro quando a vida diz não. Todo Jesus é negro, não sei se é Exu ou se é a cachaça que abraça, mas sei que eles protegem a cada 23 minutos que passam. Vou descansar minha capa, alimentar as traças, amanhã preciso me salvar de novo, me salvar de novo, me salvar de novo. Minha biografia é privatizada, distorcendo a corrente sanguínea, distraindo pra contas bancárias. Meu biotipo preto, tipo um Cristo que nasceu, irmão caçula da mãe, filho de um pai postiço, um moleque criado nos caminhos, onde o corpo despacha invisível e a cor da pele é a decisão, abafada na lona de plástico ou em um pedaço de papelão amarrado no poste. Todo Jesus é negro quando a vida diz não. Todo Jesus é negro, não sei se é Exu ou se é a cachaça que abraça, mas sei que eles protegem a cada 23 minutos que passam. Vou descansar minha capa, alimentar as traças, amanhã preciso me salvar de novo, me salvar de novo, me salvar de novo, me salvar de novo, me salvar de novo. Mais uma amostra, que ideia interessante, instigante, doida, de mistura
de coisas que a gente tem que pensar para cada um de nós o quão próximas entre si são e o quão distantes são. Tu tem uma referência que pode ser Guarani, tu tem a referência afro-americana, americana, né? Um exemplo da primeira música, por exemplo, com os ritmos hispano-americanos aí mesclados, com dupla caipira, viola caipira, moda, mas não, a referência que vocês puseram não é a de agora, e sim dos anos 70 para trás, aquele caipira tradicional, mas também os formatos populares do Rio Grande do Sul, o maçambique, o terno de reis, que não é só do Rio Grande do Sul, enfim, tudo isso trazido dessa forma. Como é que se compõe esse repertório? Quem compõe? Quem prefere uma parte dessas do que outra? Como é que funciona na hora de compor? Eu acho que ele foi meio que iniciou com poesias mesmo escritas, né, letras do Lucas e ideias rítmicas assim. Então, e a melodia acabou que veio por último assim no processo. Então, eu achei diferente, interessante, né? Muitas das coisas que eu gravei foram em cima de ideias rítmicas, bases, né? E a gente conhecendo a poesia assim, mas sem saber como é que ela ia aparecer na melodia. E aí depois, quando à medida que foi vindo as vozes, assim, começou a ficar mais, assim... Um pouco dessa minha pergunta é porque são tantas referências, tu diz, tá, mas eu vou fazer em que formato isso aqui, né? Como é que vocês decidem coletivamente isso? Ou alguém vem e diz, pá, isso para mim está com cara de merengue, eu quero provar esse merengue. Como é que acontece? Se a gente pensar a forma como nós nos conhecemos, foi através do Projeto Gema. E o Rafa, ele é tão responsável pelo Projeto Gema quanto eu. O Rafa foi uma das pessoas que cuidou maravilhosamente da captação do áudio, da mixagem, conduziu algumas das entrevistas. E desde lá daquela época, 10 anos atrás, a gente já pensava nessa música que acontece dentro do Rio Grande do Sul, mas que ela está com um diálogo muito intenso com o mundo, seja através de um sinal de internet hoje em dia, seja através das ferrovias, seja através de ondas de rádio, seja através de caminhoneiro, de portos. E esse trabalho, ele vem, a ideia já desde aquela época eu já pensava em dar uma segunda etapa, que seria a gente começar a produzir músicas. Não aconteceu, por diversos motivos, e isso foi ficando cada vez mais maduro na minha cabeça. A gente teve a oportunidade de conseguir um financiamento para fazer esse trabalho. Eu já tinha trabalhado com o Di, o Breno também eu já tinha algumas coisas com ele, a gente começou a pensar uma música, então, que fosse gaúcha, mas que fosse universal. E aí vai ter uma influência lá dentro de uma música do Moçambique. A dupla caipira é uma dupla caipira do Rio Grande do Sul, um lugar onde teve um movimento de dupla caipira muito forte. Vai ter milonga, uma ideia de propor um retorno à África da milonga, né, uma milonga afrodiaspórica. Vai ter a coisa da musicalidade em Biaguarani. E sempre quando eu sou um cara que gosta muito de pesquisar música e de tentar entender música, assim. E acho que aqui todos é o que nos une, assim, né? Além do fato de nós sermos amigos pessoais também. E nessas coisas de ficar apresentando música, tem aquela coisa como se estivesse, sei lá, numa biblioteca ou num boteco. Isso parece tal coisa. Ah, isso aqui não sei o quê, não, mas isso que está mostrando. Então, quem sabe a gente não organiza um trabalho que seja autêntico, que seja nosso, e que parta dessa ideia de que isso parece tal coisa. E aí a gente vai começar a misturar a influência de um funk carioca, né? Essa batida aqui é muito parecida com dessa música que a gente tocou agora, que é muito parecida com o do funk carioca, vai misturar com toques de terreiro, daqui do Rio Grande do Sul, a gente vai pegar o baixo de uma milonga, que a gente vê que cabe dentro de um merengue, de um guagancô, e que tem muito a ver com a clave do afrobeat também, nigeriano. Para nós isso é meio natural pelo fato da gente escutar muita coisa e se permitir escutar coisa, né? Não ter a coisa do preconceito, das limitações. Acho que um cara que, para nós, assim, coroa e mesmo sem saber, porque já não estava mais aqui, mas que define muito esse trabalho, foi o Luiz Wagner, que é homenageado nesse trabalho na última música. A gente botou vários diálogos dele e ele fala, né, que doía muito no coração dele. Que ótimo, guitarreiro. Quando botavam barreiras porque o território era outro. E ele talvez seja uma das grandes inspirações e uma das grandes influências para a gente, um cara que é extremamente universal. E tem um disco, um álbum dele, acho que de 2001 ou 2002, que é o Brasil Afro-Surrealista, né?
que, apesar de ser uma outra linguagem, uma outra estética musical, conceitualmente é um norte muito importante, assim, um pilar muito importante para isso que a gente está fazendo. Isso é muito interessante porque quem conhece e quem quiser conhecer também, não perca a oportunidade. O projeto Gema também vai ver esse tipo de preocupação, né? De sair de uma categorização muito rígida, muito excludente das nossas coisas, as nossas coisas são diferentes, são muito características, e não, buscar conexões, buscar diálogos que estão aí. É interessante que tu falaste numa diversidade que existe, não que precisa ser construída ou buscada. Tu está interessado numa coisa que tu acha que já existe, né? Quando tu fala o que acontece quando um cara, enfim, viaja, tu falou no caminhoneiro, tu falou no cara que está pesquisando na internet, quer dizer, as coisas estão aí. Já não é uma questão mais política dentro da cultura de dizer, olha, isso aqui é o nosso puro. Não, vamos mostrar que se pode fazer algo com mais projeção, com mais alcance, com mais universalidade. Tu está dizendo que isso já está e vocês estão buscando este material e demonstrando de alguma maneira. Isso é uma outra coragem, né? É uma outra função, né? Essa é a impressão que dá, é apontar e dizer, olha aqui, isso aqui já está vigente, vigorando. É assim que vocês sentem? Sim, acho que as coisas elas estão aí. Acho que durante muito tempo a gente teve medo de, talvez, por vários motivos, seja mercadológico, seja por uma questão mais política mesmo, de ser um Estado onde tem uma força muito grande que nos diz o que pode ser regional, o que não pode ser, o que é local, o que é folclórico. E acho que durante muito tempo isso foi sendo consolidado, né, as coisas nos seus devidos, nos seus nichos diferentes. A gente fazendo Gema, lá em 2016, a gente teve contato com músicos ou pessoas que fazem músicas de diversas formas. E cada um trazia coisas assim que escutava em casa, ou que dizia, eu queria fazer tal coisa, mas parece que minha música não pode passar do Mampituba, né? Bonitinho, por exemplo, que era fã do Pepeu Gomes, o Adelar Bertucci, que era fã do Luiz Gonzaga e que dizia que no início fazia sambão e sambão de morro. Isso não sou eu que estou falando, é ele que falou. E o Gonzaga, que vai buscar no Pedro Raimundo uma parte da sua linguagem. A troca está aí o tempo inteiro. É assim, né? E é só pela troca que a gente consegue, para qualquer coisa, seja o cara que está pintando uma casa, que viu o cara lá pintando uma outra casa, um dia falou, opa, esse cara usa uma técnica aqui que talvez vai me economizar um trabalho. Sabe, a gente está toda hora se influenciando. A gente está ouvindo a fofoca no ônibus ali. Tirando as letras que não são nossas, né, que são as Obrigado Igualmente, salve-se quem souber, as letras são todas minhas. Tem parceria com o Di também. E eu sou muito influenciado por isso, assim. O que a pessoa está falando, sabe? Eu fui criado nessa coisa, fui criado com a revista de fofoca em casa, de estar atento para isso, né? De estar atento para o que as pessoas estão falando, o que isso pode virar uma... Ao mesmo tempo que a gente está usando o Eduardo Galeano dentro do trabalho, a gente está se baseando nessas coisas. O que um mestre popular nos diz, o que o atendente do boteco nos diz, o que o trocador do ônibus fala, o que tu está me contando na rádio, que eu vou falar, opa, hoje ele está afiado, eu quero aprender essa aula de história. Né? Então, essa troca ela acontece o tempo inteiro. E essa é a questão. Não há nenhum problema que as pessoas amem algo que elas considerem puro e antigo. Eu gosto daquele formato que nunca mudou. O problema é esse, isso não existe. Essa fantasia de pureza já se demonstrou impossível. E hoje em dia a gente não está como há 150 anos atrás, que tu estava contingenciado pelo lugar onde tu vivias, tu ouvia aquilo, tu fazias aquilo, teu dialeto era este, teu trabalho era com muito poucas possibilidades. Hoje a gente tem toda essa informação, nós somos tudo isso. Então, esta é a coragem de demonstrar isso de uma forma natural, né? De não transformar isso numa discussão interminável, particularmente no Rio Grande do Sul, que sofre um pouco disso. Esse é o umbu. Deixa eu dizer para vocês que talvez vocês saibam disso, talvez para quem goste das coisas pampianas, gaúchas, o umbu seja a coisa mais autóctone, que está ali desde sempre. O umbu é o símbolo do Pampa, e não é. O umbu foi plantado pelos indígenas que vinham de outro lugar,
que vinham das beiras dos grandes rios. Então, nem o umbu como símbolo do imutável, permanente, né, também não serve. Nada é assim, né? Tudo é com toda essa dinâmica e toda essa possibilidade de informações que vocês trazem. Umbu, muitíssimas graças. O que vocês quiserem dizer para as pessoas antes da gente encerrar, porque o tempo nos alcançou. Dizer, então, que talvez tu também não saiba, mas o umbu também não é uma árvore. O umbu ele é uma herbácea, que, enfim... Mas é melhor todo mundo acreditar que é uma árvore, né? Mas ele é uma herbácea pelas suas características. Das grandes. Das grandes. E é esse lugar maravilhoso que abriga pessoas, e essa é a nossa ideia, assim, de ser um lugar, um tempo, espaço, um lugar, ainda que talvez invisível, de acolhimento, de afeto, né? Da gente estar junto, da gente se cuidar, da gente fazer música junto, da gente poder trocar e enfim, né? Agradecer mais uma vez todos os nossos... Quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, Instagram, @umbu.musica. Lá vai ter todos os links aí para álbum visual, as plataformas de áudio onde o trabalho está disponível, vídeo de making off, fotografia, o material, a revista que foi digital, que foi preparada também. E a próxima música que a gente vai tocar, ela parece... É a coisa do Chaves, né? Que é suco de não sei o quê, que parece que não sei o quê, mas tem gosto de não sei o quê. Ela parece um samba de roda, mas, na verdade, ela é... A gente sampleou e depois reproduziu ao vivo, né? Reproduziu no estúdio, mas ela parte de uma linha de viola do mestre Renato, do Terno de Reis de Maquiné. Numa tentativa, ele já estava sem escutar e autodidata, então a gravação que ele fez variava o BPM muito. E aí, numa tentativa da gente ajustar isso, o software padronizou de uma forma que lembrava um samba de roda. E aí a gente acabou fazendo o samba de roda do Recôncavo de Maquiné. Tá aí. Nós vamos ficar por aqui, e claro que vamos ficar ouvindo o umbu, vamos ouvir essas parecenças, esses recôncavos, enfim, ficar por aqui. Vocês sabem, nós nos estamos vendo até a próxima lua, com o Cantos do Sul da Terra. O vapor e o cheiro do café passando, incensam a casa vão perfumando. Todos os átomos, todos os mofos, ainda sobra ontem no ar de agora. O vapor e o cheiro do café passando, incensam a casa vão perfumando. Todos os átomos, todos os mofos, ainda sobra ontem no ar de agora. Ainda sobra ontem no ar de agora, no ar de agora. No ar de agora. No ar de agora. No ar de agora. Porque pra gente dançar, só precisamos dos corpos, tirar a pele do cabide e dançar. Porque pra gente dançar, só precisamos dos corpos, distrai a poeira do caminho e dançar. Porque pra gente dançar, só precisamos dos corpos, tirar a pele do cabide e dançar. Porque pra gente dançar, só precisamos dos corpos, distrai a poeira do caminho e dançar. A umidade colada no fiapo de sol, alugam a casa, vão decorando. Todos os átomos, todos os mofos, ainda sobra ontem no ar de agora. A umidade colada no fiapo de sol, alugam a casa, vão decorando. Todos os átomos, todos os mofos, ainda sobra ontem no ar de agora. Ainda sobra ontem no ar de agora. 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 Porque pra gente dançar, só
Só precisamos dos corpos, tirar a poeira do cabide e dançar. Porque pra gente dançar, só precisamos dos corpos, distrai a poeira do caminho e dançar. Porque pra gente dançar, só precisamos dos corpos, tirar a pele do cabide e dançar. Porque pra gente dançar, só precisamos dos corpos, distrai a poeira do caminho e dançar. Nananana, nananana, nananana.